O assunto do vídeo de hoje é a flexibilidade com o corpo frio. Qual é a ideia? A ideia é que você quer, ao longo do seu dia, em qualquer momento, fazer movimentos com liberdade, sem precisar fazer um super aquecimento para preparar o seu corpo e conseguir executar esses movimentos, às vezes movimentos básicos, que você precisa para fazer pequenas ações, pequenas tarefas do seu dia a dia. Só que você quer que essa flexibilidade te acompanhe ao longo do dia, desde o amanhecer até o pôr do sol. Para que você consiga fazer isso, existe um método de treinamento, de uma forma de você desenvolver isso daí, e esse é o nosso assunto de hoje. Para que a gente possa compreender como é que funciona essa metodologia, nós vamos entender, então, a diferença entre você treinar o alongamento muscular, tá? Os seus músculos se tornarem mais elásticos e os seus tendões, a parte mais rígida, a parte mais plástica, as suas articulações, elas se tornarem mais flexíveis. A musculatura, ela é naturalmente muito elástica, muito maleável. Vou dar um exemplo que talvez dê um pouco de agonia, mas que vai te fazer, talvez, ilustrar aqui. Eu tive uma fratura nessa perna aqui, no fêmur. O fêmur quebrou no meio, eu estava jogando frescobol na praia, veja você, e por um conjunto de fatores, esse fêmur aqui quebrou no meio. Aí eu fiz um experimento muito interessante. Apesar do momento ser angustiante e a experiência dolorosa, que eu não recomendo, mas na hora que eu segurei a minha coxa, eu notei uma coisa. O músculo, às vezes, como ele está sustentado aqui pela estrutura óssea, você tem a impressão de que o músculo ele tem uma rigidez dele. Mas, como o osso tinha saído da jogada por um tempo, né? Eu pegava assim, essa parte que talvez te dê um pouco de agonia, peço perdão, mas é só para ilustrar. Dá para ver que o músculo, ele é muito mole, muito maleável. O que eu quero que você entenda é, a parte muscular, ela é muito fácil de ganhar alongamento e de esticar, porque isso é da natureza do músculo. O que mais prende a sua flexibilidade não é tanto a musculatura, mas a parte plástica, os tendões, as articulações, enfim, que mais te seguram. Para que você consiga atuar melhor nos tendões, é necessário uma metodologia que te permita treinar com o corpo frio. Mas você não pode, em hipótese alguma, simplesmente tirar o aquecimento de um treino que ele é feito para ser executado com aquecimento. Você não pode fazer isso, senão você vai se machucar. Toda a metodologia tem que ser desenhada para que você consiga treinar sem a necessidade do aquecimento. Senão a coisa vai ser incompatível, você vai acabar se machucando. Tem como fazer isso? Te dou certeza que tem, que é o que eu tenho ensinado já há quase 20 anos e com excelentes resultados para criar uma flexibilidade duradoura e uma flexibilidade que não te abandona ao longo do dia. Desde que você acorda até a hora de você dormir, você tem uma boa flexibilidade. Então nós vamos entender hoje como é que é mais ou menos esse passo a passo para você desenvolver esse tipo de flexibilidade. Para você entender como você treina com o corpo frio, você tem que pensar o seguinte: a adaptação ao longo do exercício, ela vai ser um pouco mais lenta e você vai fazer o exercício com mais atenção. Por quê? Ao longo do dia você não precisa tanto de prestar tanta atenção, certo? Quando você vai fazer os seus movimentos. Por quê? Seu corpo já vai estar preparado. Mas no momento do treino, convém você estar bastante atento ao que você está fazendo, porque a ideia ali não é só fazer movimento, mas é aumentar a amplitude do seu movimento. Dentro dessa atenção, você precisa notar exatamente em que momento você começa a estimular o seu corpo. É importante que isso seja cada vez mais claro para o seu cérebro, para a sua mente, entendeu? Você precisa estabelecer uma comunicação cada vez melhor entre o corpo e a sua mente para que você desenvolva mais consciência corporal. Você tenha mais consciência do que está acontecendo enquanto você treina. Para treinar a flexibilidade com o corpo frio, você precisa primeiro estar mais atento. Esse é o primeiro item. Depois, atento ao quê? Atento principalmente aos níveis de intensidade que você vai aplicar o exercício ao longo da permanência, que é o outro item que a gente vai falar já já, sobre a permanência, tá bom? Então vamos lá. Você precisa notar exatamente quando você começa a perceber o alongamento. Que sensação é essa? É uma certa resistência do corpo. Você vai começar a esticar, esticar, esticar e o corpo vai resistir. Ele vai tentar te prender um pouquinho. Esse momento é crucial para que você note. Opa, aqui começou
o que a gente chama de permanência. Nesse momento, você não vai dar o esforço máximo de cara. Você vai começar uma preparação dentro do próprio exercício. Vamos dizer que você quer fazer algum treino com aquecimento. Então, você vai fazer algum aquecimento que às vezes não tem uma relação direta com o tipo de movimento que você vai fazer, porque você está tentando mais aquecer a articulação. Depois vai fazer o exercício de flexibilidade. Não é o caso aqui do nosso método. O treino a frio, você prepara o corpo dentro do próprio exercício. Mais ou menos como alguns métodos, só para fazer um paralelo, alguns métodos de musculação, que usam um aquecimento dentro do próprio exercício que você vai fazer, só que com baixa intensidade. É mais ou menos essa lógica. É precisamente essa lógica, na verdade. Então você vai aqui começar a permanência. Opa, comecei a perceber que o meu corpo resiste. Ótimo. A partir de agora, você vai começar uma lenta preparação para chegar até no seu máximo, tomando cuidado de não aquecer o corpo excessivamente. Ah, mas o tempo tá muito quente aqui e tal, o corpo tá quente. Tá, mas veja, é diferente de você fazer movimentos de aquecimento, certo? Não é isso que você vai fazer. Tá? O corpo, o ambiente pode estar aquecido, você não precisa treinar dentro do frigorífico, não é isso. Mas você vai avançar devagar, porque não é a sua intenção criar esse aquecimento. Por que não é a sua intenção criar esse aquecimento? Porque se você aquece, você esquenta o tendão, ele torna-se provisoriamente flexível, porém você não consegue trabalhar a flexibilidade a frio nele mais, porque ele já esquentou. Então você precisa mantê-lo frio e fazer um progresso lento. Pensa como se você estivesse tentando movimentar um objeto sem fazer ruído. Arrastar um objeto sem fazer ruído. Você tem que fazer algo mais delicado. É a mesma coisa, você quer avançar sem esquentar. Então você vai fazer um avanço mais gradual. Ah, eu vou ter que passar horas fazendo flexibilidade? Não. Na verdade, seu treino vai ser muito otimizado, porque se você repetiria aquilo por alguns minutos, você fazendo uma única vez, basta um minutinho e você já consegue um resultado muito mais profundo. Né? Já consegue otimizar aquele seu tempo, consegue ter muito mais retorno do tempo que você investe, tá bom? Então vou fazer aqui. Tá aqui, comecei a perceber o exercício. Vou começar a adaptar o meu corpo. Eu vou começar puxando até o máximo? Não. O contrário. Você vai começar relaxando. Então o princípio dessa permanência é o início através do relaxamento. É necessário, dentro desse treino de flexibilidade a frio, que você faça todo ele dentro da sua zona de conforto. Engraçado que as pessoas geralmente falam, não, você tem que sair da sua zona de conforto. Mas não é o caso aqui. Você tem que ficar na sua zona de conforto. Porque é dentro dessa zona de conforto que você vai lentamente adaptando o seu corpo para desenvolver a tal da flexibilidade a frio. Então tá ali, relaxando, dando tempo para o corpo se adaptar. Nesse momento do relaxamento, só por aprender a relaxar, muitas pessoas já vão notar uma diferença de flexibilidade dentro de uma permanência. Porque às vezes o corpo ele tem aquela flexibilidade em potencial, mas a pessoa nunca relaxa. Ela não sabe distensionar, ela não sabe soltar os músculos e articulações. Então o corpo dela fica sempre se sabotando, se travando. Então você deve ali aprender a relaxar na posição e fazer o que a gente chama de fase passiva. Dentro da sua zona de conforto, avançar muito devagar em relaxamento. Muito devagar o quê? 30 segundos? 45 segundos? Parece pouco, mas se você faz o exercício, você vê que esse tempo ele já é bastante razoável. Tá bom? No final do exercício, você vai fazer o quê? Vai puxar ao máximo, sem dó nem piedade? Não. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas recomendando isso, recomendando que você puxe até você não aguentar mais. É uma mentalidade que acredita que para você modificar o seu corpo tem que ser na porrada. No pain, no gain, é o que a galera diz, né? Mas essa é uma mentalidade que não se aplica em todos os momentos, em todas as ocasiões. Para você desenvolver flexibilidade a frio, por exemplo, não se aplica de forma alguma. Tá? Você precisa aprender a estabelecer uma comunicação com o seu corpo e criar uma negociação
entre você e o seu corpo. O que está acontecendo durante a fase passiva, essa fase de relaxamento? Você está estabelecendo esse canal de comunicação. Então você está ali relaxando e o corpo está ganhando confiança em você. Lembra que eu falei que o corpo resiste no primeiro momento? Então ele é como se fosse uma negociação em que um lado fala assim, opa, o que você quer comigo? Você vai querer me enrolar? Vai querer me trapacear? É o corpo, assim, com excesso de cuidado. À medida que você vai relaxando, ele vai confiando mais em você. Fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então você consegue avançar mais, avançar mais, avançar mais. No final, o que você faz? Você não vai romper a sua zona de conforto. Não. Imagina a sua zona de conforto aqui como se fosse uma fronteira. E o que você vai? Você vai encostar no seu limite. Tenta imaginar isso. Você toca numa barreira, mas é uma barreira maleável, e empurra essa barreira um pouco adiante. De forma agressiva? Nunca. De uma forma que você está percebendo claramente o que está acontecendo dentro do seu corpo. Porque você está cada vez mais atento ao longo da permanência. Então você vai aqui, relaxou, relaxou. E agora vou para a fase ativa, vou no meu máximo. Legal. Geralmente combinado com a respiração, já a gente pode falar sobre isso. Você solta o ar e vai no seu máximo. Estica esse máximo, vai um pouquinho, empurra esse máximo um pouco adiante. E volta. E nós vamos passar para o exercício no outro lado, um exercício complementar. Certo? Compreendido esse primeiro passo da flexibilidade a frio, você vai fazer esse aquecimento, mas você vai fazer uma preparação dentro da própria permanência. E essa permanência precisa ter uma fase passiva, uma fase ativa. A fase passiva, relaxando na posição. Por isso é muito importante você encontrar o conforto dentro da técnica para depois fazer a fase ativa. Como é que você encontra o conforto dentro da técnica? Usando variações. Por isso é importante você não se prender tanto. Vamos dizer que eu faço uma demonstração. Pessoal, vamos aqui flexionar o tronco para frente e toquei as palmas das mãos no chão. Você não tem que se prender tanto ao tocar as palmas das mãos no chão. Tá? Mas a intenção desse exercício, qual que é a intenção? Eu começar a esticar o meu corpo, pelo menos com a intenção de ir com as mãos ao chão, com a intenção de esticar mais as costas, de descer mais. Ah, mas eu só desço até aqui. Ótimo, perfeito. Você tem que começar onde você está, usar o que você tem, fazer o que você pode. Se você segue esse procedimento, você aprende a aumentar, aprende a avançar, aprende a ir mais além. Então, nossa, falta 1 quilômetro para o chão. Não tem problema. Você vai fazer o exercício hoje e vai sentir o alongamento. É muito mais importante você perceber que está alongando do que tocar as mãos no chão. Percebi que está alongando. Primeiro na fase passiva, em relaxamento. E depois, no final da permanência, aí eu vou na fase ativa, que é o meu máximo. Não o máximo do colega do lado, não o máximo do professor. É o meu máximo. Tá? É muito importante você estar focado em se comunicar com o seu corpo, para que esse treinamento possa funcionar bem. Também para que ele possa funcionar bem, além da questão da fase passiva-ativa, além da questão do conforto que eu mencionei, além de você preparar o corpo dentro da própria técnica, você precisa também fazer um treino balanceado. O que é um treino balanceado? Também é outra coisa comum que eu vejo por aí. Quero melhorar a posterior, alongamento posterior da perna. Faça um exercício. Agora eu vou fazer outro. Agora eu vou fazer outro. Agora eu vou fazer outro. Aqui. São vários exercícios que treinam o alongamento posterior da perna. Mas e o restante do corpo? Você está desconsiderando? Não pode ser assim. Você tem que entender que o corpo funciona como conjunto. Repare que você fez uma flexão da coluna para frente, outra flexão da coluna para frente, outra flexão da coluna para frente, várias flexões da coluna para frente, e você não fez nenhum exercício complementar que possa reequilibrar o seu corpo de forma que ele volte a um repouso natural em que você fica com conforto. Se você faz esse tipo de treinamento, como eu acabei de dar o exemplo, você sai do seu treino meio assim, né?
Você fez um monte de exercício com a flexão da coluna para frente e não fez nada para complementar. Daí que entra o balanceamento. Se você fez vários movimentos da coluna para frente, é necessário você complementar com o exercício de flexão da coluna para trás, certo? E um exercício que complemente o melhor possível o que você fez para frente, certo? Então, nós temos aqui flexibilidade a frio, com balanceamento e sem repetição, que é um outro item importante. A ideia é, se você faz bem feito a primeira vez, você não precisa fazer a segunda. É essa frase que você tem que memorizar. Se você fez bem feito a primeira vez, não precisa fazer a segunda. Então, a ideia é você focar em fazer bem feito, não em fazer várias vezes. Você faz bem feito, você adquire essa flexibilidade a frio e você vai ter um resultado muito melhor de uma forma muito mais otimizada. Lembra que o pessoal hoje em dia fala de forma corriqueira? O retrabalho, chama de retrabalho. Você fez um negócio meio mal feito, agora você vai ter que fazer de novo. Isso faz você perder tempo. Então, o que faz o nosso treino, torna o nosso treino otimizado, de forma que você com 20, 30 minutos consegue um resultado excelente? É porque você está focado em fazer bem feito. E eu vou te dando várias ferramentas para que você faça bem feito. Assim, nós vamos fazer, então, conquistar a nossa flexibilidade a frio. Tem outros elementos? Tem outros elementos para a gente utilizar. Porém, essa é a base. A base é flexibilidade a frio, que é dentro do seu conforto, fazer permanência passiva e ativa. Relaxamento e depois puxar até o final. Não fazer repetição e fazer sempre o balanceamento. Você fez isso? Pronto, você tem uma base segura a qual você pode apoiar o seu ganho de flexibilidade a frio. Olá, nós já vamos passar para a nossa parte prática, mas antes eu queria que você deixasse o like aqui nesse vídeo para eu saber que você está gostando, beleza? Então, vamos para a prática. Comece descontraindo um pouco, entrelaçando os dedos das mãos. Inspire fundo, levando braços e calcanhares. E estique-se bem, espreguiçando. A ideia é mais distensionar um pouco mesmo. E depois expire, relaxando. Tombe a cabeça para trás. Faça um círculo amplo com a cabeça em torno do pescoço para um lado. Quando chegar lá atrás, volta pelo outro lado. Termine com a cabeça tombada para trás. E faça uma inspiração profunda, levando os ombros, mantenha os pulmões cheios, ombros lá para cima. Expire e relaxe. Ainda com os pés levemente separados, mãos atrás das coxas. Nós vamos flexionar a coluna para trás, começando de cima para baixo. Então você primeiro vai tombar a cabeça para trás. Depois você vai tentar abrir mais o peito, jogar os ombros mais para trás. E agora, atenção muito importante, soltando o ar, esvaziando os pulmões. Você vai deslizar as mãos mais para baixo, flexionando a coluna para trás. Não é para forçar, é para você sentir qual é o ponto que você começa a alongar. Dá um tempinho ali. Avança um pouquinho mais. Sinta que você ainda não está no máximo, mas já avançou um pouco. E depois esvazia bem, os pulmões vai no seu máximo, fica um pouco com os pulmões vazios. Inspire e retorne. É importante fazer todos os movimentos com bastante consciência, tá? Não fazer movimentos bruscos, não largar o peso do corpo para trás de uma vez, tá bom? Atento a cada passagem, a cada movimento. De novo, nós vamos entrelaçar os dedos das mãos, inspirar levando braços e calcanhares, estica, espreguiçando. Expire, flexionando para frente. Aqui vamos relaxar um pouco. Enquanto nós relaxamos aqui um pouquinho na posição, quero que você preste atenção. Assim como a flexão para trás nós fizemos de cima para baixo, para frente eu quero que você faça de baixo para cima. Vamos exercitar um pouquinho isso? Coloca as mãos assim nas pernas e estica os braços. Você vai levantar um pouco. Agora você vai arredondar as costas e vai aproximar o queixo do peito.
Arredonda bem, arredonda bem. E depois você vai fazer o contrário. Você vai projetar o peito para baixo, vai levantar a cabeça. E principalmente, atenção, você vai girar os quadris o máximo possível lá para trás. O máximo que der. Então lembra, para trás nós fizemos de cima para baixo. Para frente eu quero fazer de baixo para cima. Então a primeira coisa vai ser os quadris. Foi os quadris? Agora tenta perceber a flexão para frente aqui da lombar. Por último, o peito e, por fim, a cabeça. E relaxa. Sempre que você for avançar, você vai como que passar uma onda de novo pelo corpo, de baixo para cima. Porém, você vai começar relaxando aqui na posição. Experimente fechar os olhos e sentir o peso do corpo. Respirar fundo e soltar o ar, imaginando o corpo pesar ainda mais. E vamos permanecer aqui um pouco relaxando na posição. A proposta não é você ir no máximo. Não é você nem chegar perto do máximo ainda. Você vai tentar encontrar um conforto e relaxar aqui na posição por alguns segundos. Vamos lá? Então relaxe. Depois que você relaxou na posição, você vai agora segurar as pernas e vai lá no seu máximo, só que, de novo, de baixo para cima. Então, primeiro você vai tentar girar os quadris, tanto quanto for possível, sem forçar. Depois o abdômen vai descer, depois o peito e, por último, a cabeça. E você vai ver a diferença, se fez diferença do início para o fim da permanência, se você alcançou, conseguiu descer mais as mãos. Vamos tocar as palmas das mãos no chão e vamos levar os pés lá para trás. Como a flexão para trás foi breve e a flexão para frente foi mais longa, vamos fazer uma breve espécie de recompensação, um ajuste, tá? Você vai baixar os quadris e vai olhar lá pro teto, mas isso é breve mesmo, ó, como que espreguiçando, abre o peito, olha pro teto, sem tocar as pernas no chão. Depois faz o contrário. Levanta os quadris, baixa a cabeça, aproxima os calcanhares do chão. Aqui vamos permanecer um pouco. Repare que nós fizemos, até o momento, movimentos da coluna para frente e para trás. O movimento da coluna para frente tende a alongar mais a parte de trás do corpo, parte posterior. Movimentos da coluna para trás tendem a alongar mais a parte anterior do corpo. É uma tendência só. Nós vamos então trazer o joelho esquerdo para frente. E vamos apoiar o joelho esquerdo no chão, deixar a perna direita estendida aqui. Tá? Encontra um conforto aí na posição. Depois, você vai esticar o braço esquerdo lá para cima e vai flexionar o tronco para a direita. E você vai identificar exatamente quando é que eu vou começar a sentir a flexão lateral do tronco. Aqui. Ótimo. Permanece aí. Agora a tarefa é relaxar e relaxando deixar o corpo avançar, sem ir no máximo. Então você respira fundo. Solta o ar, deixa ele descer, sem forçar. Deixa a própria força da gravidade baixar o seu tronco. Respira fundo. Expira e deixa descer mais. Inspira fundo. Solta o ar e agora sim vamos no máximo da flexão. E você vai esticar como se fosse um longo espreguiçamento, esforçando-se para ir no seu máximo, sem forçar. E depois retorna. Atenção, é muito importante na hora do movimento você não fazer movimentos bruscos e fazer com consciência corporal. É importante você desenvolver essa inteligência corporal. A passagem, a forma de transformar uma posição na outra, é tão importante quanto a permanência. Então levanta o braço direito, estica o corpo para o alto
e vai para a esquerda só até onde você começa a perceber que há um estímulo. Aí você para. Respira fundo. Expire e deixa o corpo se adaptar. Respira fundo. Expire e deixa descer mais. Permanece um pouco. Veja o tanto que o tronco desce, sem você fazer muita força, apenas deixando descer. Respira bem fundo. E aí você vai no seu máximo, como que espreguiçando. Estica, 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 estica. E volta. Então, nesse momento final da fase ativa, lembra que é aquele momento em que você empurra o seu limite um pouco adiante. Tá bom? Vamos nos sentar. Uma vez sentados, você vai passar a perna direita por cima da esquerda com a planta do pé no chão. Não deixe esse pé ficar muito perto aqui para trás, não. Você pode deixar na linha do joelho ou até um pouquinho para frente. Beleza? Então a perna direita por cima da esquerda. A mão direita lá atrás. O braço esquerdo entre a coxa e o peito. E você vai expirar torcendo e olhando lá para trás. Atenção aqui, a gente vai ver um detalhe interessante. Quando você inspira, o abdômen pressiona um pouco a coxa elevada. Você sente um pouco de pressão na respiração. Na expiração, você vai relaxar e deixar o abdômen entrar. E aí inverte. A coxa que vai empurrar o abdômen para dentro. Então você vai observando isso. Ao inspirar, o abdômen aperta a coxa. Ao soltar o ar, a coxa apertando o abdômen ajuda a expulsar o máximo de ar dos pulmões. Você vai respirar um pouco mais fundo e vai soltar todo o ar, dando a máxima torção, vai permanecer com os pulmões vazios um pouco. Fica, sem respirar. Inspire e volta. Vamos trocar a posição das pernas. E muitas vezes as pessoas poderiam pensar, quanto tempo eu fico na fase ativa? Na fase em que eu vou no meu máximo? E uma excelente forma de medir é essa, o tempo que você consegue ficar sem respirar. O tempo que você consegue parar a respiração é o tempo que você vai ficar no máximo. Você tem uma excelente medida que vai ser eficiente, vai ser segura. Então, perna esquerda por cima da direita, mão esquerda no chão lá atrás, braço direito entre a coxa e o peito. Vamos torcer um pouco e prestar atenção naquela respiração que eu ensinei. Não force muito na inspiração. Tá? Procure mais aproveitar a hora de soltar o ar para descontrair. Lembre que quanto mais você relaxar o corpo aqui na posição, maior vai ser o ganho de flexibilidade. Faça uma respiração mais profunda e agora solte todo o ar na máxima torção e fique com os pulmões vazios. Permaneça enquanto puder reter sem ar. Inspire e retorne. Afaste bem as pernas. Também nós vamos levar o tronco para frente, então você vai tentar fazer como nós fizemos antes, de baixo para cima. Então começar no quadril, depois a lombar, depois dorsal e por último cervical. Tá? Então nesse exercício, às vezes o pessoal fala assim, você não pode curvar as costas para frente. Não é bem. Veja bem, se você não pode, de forma alguma, curvar as costas, então muitas vezes a pessoa que tem menos flexibilidade não pode nem começar a treinar. Então não pode ser por aí, certo? Então não é bem isso. O que você tem que estar atento é o seguinte, você tem que procurar estimular mais os quadris. Depois,
lombar, depois dorsal e por último cervical. Então você pode ter um pouco de curva, mas a ênfase maior vai ser em tentar girar aqui na parte a parte inferior. Beleza? No entanto, vamos aplicar isso que nós conversamos aqui hoje. Então, estica o corpo para o alto e vamos apoiar as mãos nas pernas. Vai os quadris, lombar, relaxando, tá? Você vai avançar só até aquele ponto em que você começa a perceber que começou o exercício, que iniciou um estímulo, o corpo começou a resistir. Ótimo. Fica aí um pouco. Experimenta fechar os olhos. Presta muita atenção no corpo, querendo aumentar, intensificar essa comunicação entre o seu cérebro, os seus músculos e articulações. Respira fundo. E aí, 100 no máximo, você vai aos poucos avançando. 100 e no máximo. Ainda na fase de relaxamento. Mas pouco a pouco adaptando o corpo à posição e deixando ele descer. E assim vamos permanecer um pouco. Ótimo. Agora nós vamos avançar para o máximo, mas tentando de novo fazer de baixo para cima. Então primeiro o quadril. Você tenta como que girar. Né? Lombar, dorsal e por último você lança a cabeça lá para frente, vai no seu máximo e fica alguns segundos esforçando-se sem forçar. Esse é o momento em que você empurra o seu limite um pouco adiante, procurando moldar o seu corpo, moldar, tá? Como quem molda uma peça, um vaso, algo precioso e não pode deixar quebrar. Você tem que moldar com consciência do que você está fazendo. Esforce-se sem forçar. E retorne. Flexione os joelhos. Toque as plantas dos pés uma na outra. Puxe os pés para trás. Ajude com os braços para baixar. Mais os joelhos. Desça o máximo possível. De novo aqui também, só para complementar esse movimento das costas, você vai apoiar os joelhos no chão, as mãos atrás das coxas. Só vamos descer e voltar, tá? Você vai soltar o ar descendo e inspirar voltando. Expira, flexionando para trás. Inspira e volta. Vamos sentar sobre as pernas e descansar aqui, ó. A mão direita segura o pulso, esquerdo as costas. E deixa o peso do tronco ali sobre as pernas. Muito bem. O que nós vimos aqui hoje? O treino com corpo frio, ele é extremamente seguro. Ele é tão seguro que você não precisa de aquecimento. Essa é a lógica. Como a gente torna esse treino tão seguro? Usando a fase passiva, ativa, treinando dentro da zona de conforto, usando as variações, sem repetir os exercícios, procurando fazer da melhor forma possível, atento ao que você está fazendo, e usando o balanceamento. Essa estratégia torna o treino tão seguro que você pode fazer sem pressa, sem forçar, sem se arriscar, esse ganho a frio, né? Como alguém que trabalha sem pressa, mas que sem pressa descobre que aquela nossa máxima, né? Sem pressa é mais rápido. Você consegue um resultado muito melhor fazendo com calma as coisas. Beleza? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.